meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, vamos juntos bem forte? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E então falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, e toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Até aqui no versículo 11, nós vamos depois dar sequência nesse capítulo. Nós, nesta noite, vamos trabalhar hoje, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, tanto o capítulo 3 como o capítulo 4, que traz uma narrativa a respeito da travessia, desse momento onde o povo de Israel está diante de um rio chamado Jordão. Nós vimos isso no capítulo 1, mas hoje nós vamos destacar. Está baixo aqui para mim o retorno, Cade, por favor, aumentar. Nós vamos destacar essa ação de Deus no meio do seu povo, num momento crucial, onde tinha um grande líder, mas ele era ainda desconhecido, apesar de ser corajoso, apesar de ser um homem temente a Deus, mas como líder ainda não tinha sido provado. E Josué está agora à frente dessa grande multidão que enfrenta uma adversidade. Deus deu uma terra, a chamada Canaã, mas eles precisam atravessar um rio grande, um rio caudaloso. E de fato até o rio me faz lembrar o Rio Grande aqui, né, na travessia do estado de São Paulo. Um rio onde as ribanceiras, como diz o texto bíblico, estavam transbordando, porque era a época de cheia. Meus irmãos, eu quero destacar nessa noite a respeito do tema que é o seguinte: a ação poderosa de Deus na vida do seu povo. A ação poderosa de Deus na vida do seu povo. Preste bem atenção o que nós temos aqui. O povo de Deus precisa confiar que Deus tinha dado uma terra, que Deus havia de fato levado eles a chegar ali, cercando, próximo de Jericó. Eles já tinham voltados. Os espias que tinham sido enviados a Jericó já tinham retornado e contado a Josué que até mesmo as pessoas em Jericó estavam dizendo que o povo de Israel, que passou o mar vermelho a pés enxutos, que Deus deu a esse povo grandes vitórias, e esse Deus, o Deus de Israel, estava ali com eles, e eles já aguardavam a chegada dos israelitas na cidade de Jericó. Raabe,
Nós vimos, alguns domingos atrás, que ela creu nesse Deus. Ela creu diante dessa narrativa que alguns contaram, que o Deus de Israel estava com eles, e que agora, meus irmãos, o povo está sim aguardando a entrada na cidade de Jericó. Mas antes de Jericó, tem um rio. Imagine a cena, milhares de pessoas, crianças, pessoas idosas, de todas as idades, diante de um rio que está na sua época de cheia. Como atravessar? Não tem barco, não tem ponte. Então aqui, amados irmãos, nós temos algo importante a notar. E nós vamos notar no verso 15 mais uma vez. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. Amados irmãos, nós sabemos muito bem que Deus guia o seu povo, Deus dirige o seu povo, mas isso não é muito falado nos nossos dias. Deus guia o seu povo em meio aos obstáculos, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Deus se faz presente, a sua providência se manifesta, e se manifesta sempre com um propósito: glorificar o seu próprio nome. E o seu povo precisa estar atentos, como esse Deus está agindo, como esse Deus está trabalhando. E nós temos aqui algumas informações importantes. Lá em Êxodo, porque esse texto é um paralelo interessantíssimo com a travessia de qual local que o povo de Israel já tinha atravessado a pés enxutos. Qual lugar? Quem era o líder? Moisés. Quando o povo de Israel sai do Egito, logo estão de frente ao Mar Vermelho. Os cavaleiros de Faraó atrás. Todo o exército egípcio. E na frente, Mar Vermelho. E foi ali, naquele momento, onde Moisés respondeu ao povo. Êxodo 14, 13. Aqui na projeção você pode acompanhar. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Ficar firme sabendo que está vindo um exército poderosíssimo atrás, e diante deles o Mar Vermelho. É nesse contexto que Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. E é justamente aqui, amados irmãos, onde nós vemos esse Deus com o seu povo. Deus dá a ordem a Josué: Josué, assuma esse povo. Moisés é morto. Agora, Josué, eu quero que você obedeça todas as minhas palavras, as palavras da minha lei. E Josué já sabia disso, mas agora chega o momento de direcionar esse povo. Amados irmãos, e Deus agora, de maneira tão didática, está no meio do povo de Israel. Lá no Mar Vermelho, o agente principal ali, nós podemos chamar, foi Moisés e o bordão ali, aquele cajado. Mas ali ainda não havia o que ainda construído? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que diferente do que muitos pensam, que é somente um objeto místico, a Arca da Aliança aqui foi construída pensando justamente com ordens de Deus, diretrizes de Deus para ser construída, para apontar a presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança representava a própria presença do Senhor no meio dele. E, amados irmãos, é justamente essa presença da arca que vai direcionar o povo de Israel,
Notem, versículo 3 novamente. Os oficiais ordenaram ao povo que quando vissem, olha só, vissem o quê? A arca da aliança do Senhor, sendo levada por quem? Sacerdotes e levitas. Deveriam fazer o quê? Partir do lugar. A arca da aliança agora deveria ser seguida. Ela estava ali para que todo Israel visse. Aquela arca aponta para a presença de Deus no meio do povo, e agora o povo deveria levantar os olhos e observar para onde ela fosse, eles deveriam seguir. E a palavra de Deus, ela nos apresenta, versículo 6. Então Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. E eles levantaram a arca e foram à frente. Capítulo 3 e capítulo 4 de Josué, se você ler com cautela, parando e observando cada versículo, tem hora que avança, tem hora que retrocede. Parece que há uma preocupação em deixar bem claro um foco. Israel precisa de grande livramento. O rio está diante deles. Eles não têm saída. Eles não têm nada para oferecer. Mas a presença de Deus é real e está no meio do povo. Que linda mensagem. Que coisa mais extraordinária. Nós podemos notar Deus em meio à crise. Deus em meio à impossibilidade do ser humano. Aquilo que para eles era impossível. Versículo 16. 3:16. As águas que vinham de cima. O que aconteceu? Imagina a cena. Os levitas, sacerdotes, segurando a arca. Quando chegaram na borda, na beira, na ribanceira das águas do rio, eles colocaram os pés. Olha o que acontece, versículo 16. As águas que vinham de cima pararam e se levantaram como um montão, a grande distância, e as águas que desciam para o mar da planície foram totalmente cortadas. Assim, o povo, o quê? Atravessou de frente de Jericó. A minha versão está diferente então aqui, né? Então o povo passou diante de Jericó. Foi por isso. Quando o povo vê que os levitas estão com os pés na água, a água para de correr. Diferente do Mar Vermelho que abriu para os dois lados, agora o Rio Jordão tem uma barreira, uma barragem. E o que acontece? Todo o povo, sabendo que era para obedecer à direção da arca, o povo começa a atravessar. Começa a travessia daquele grande rio. Amados irmãos, é impressionante, mas isso aqui está apontando para um direcionamento que vem do Senhor. Quando o seu povo não sabe o que fazer, ou até mesmo quando pensa que sabe o que deve fazer, ele deve sempre olhar para a direção que Deus está trazendo segundo a sua palavra. Não aquilo que eu penso, não aquilo que você pensa, mas aquilo que as Escrituras, a palavra de Deus, direciona o seu povo. O povo de Israel foi ensinado a seguir as ordens do Senhor. Se você voltar um pouquinho, em Números 10:33, aqui na projeção, para nós ganharmos tempo, diz assim, 10:33, assim partiram do monte do Senhor, e caminharam 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e aonde? Adiante deles, procurando um lugar de descanso. Ao 34, a nuvem do Senhor estava sobre eles durante o dia, quando partiam do acampamento.
35. Quando a arca partia, Moisés dizia o quê? Levanta-te. O Senhor está nos direcionando. Nós estamos agora sendo coordenados por Deus. Levante-se. A arca, a ação de Deus nos direcionou a nós agirmos, a sairmos do lugar. Era assim que o povo de Israel era dirigido. Quando a arca partia, Moisés dizia, levante-se, nós precisamos partir. E havia um direcionamento, inclusive, contra os inimigos de Israel. Toda a coordenada era centrada na pessoa do Senhor Deus, por meio desse símbolo, que é a arca da aliança. Amados irmãos, nós somos um povo chamado pelo Senhor, que nós não devemos caminhar segundo o que vemos, mas o que cremos. A palavra de Deus nos direciona a vivermos uma vida cristã, dirigida não pelas circunstâncias. Se eu perguntasse aqui, muitos, e alguns eu conheço, Sueli estava entubada há uma semana atrás, e hoje está aqui. Louvado seja Deus por isso. Quando a impossibilidade bate à nossa porta, ao invés de desespero, nós podemos confiar na direção que Deus tem para as nossas vidas. Entenda bem isso. É um convite das Escrituras. Eu falei esses dias para alguém, você tem vontade todo dia de vir para a igreja? Quem tem todo dia que vontade? Senão ia chamar assim, olha, cuidado, hein? Você pode ser chamado de pecador. Quando a emoção bate no seu coração, dizendo, que vontade de fazer isso ou aquilo. Que vontade de deixar aquilo que está no meu coração que hoje aflorar, não vou ficar preocupado com ler a Bíblia, ir para a igreja. Quem dirige a sua vida são as suas emoções, ou quem dirige a sua vida é a palavra do Senhor? É isso que se trata, esse direcionamento de Deus por meio da arca ao povo de Israel. A igreja hoje não é dirigida pela arca. A presença de Cristo, ela está no meio de nós, por meio da sua palavra, e nós devemos ouvi-la, nós devemos confrontar os nossos sentimentos, as nossas vontades pessoais, a nossa carne, as nossas emoções, porque só assim, nós de fato, seremos guiados pelo Senhor. Porque quando está caótico, pelo menos eu entendo assim, quando a coisa está caótica, crente de fato tem que ouvir a voz de Deus. Mas o chamado de Deus é para que nós atentemos à direção que Ele tem para nós todos os dias. Todos os dias. Josué, capítulo 3, versículo 4. Olha que intrigante. Deus diz para o povo de Israel: contudo, deixe uma distância, cerca de 1 quilômetro, entre vocês e a... Para que era para fazer isso? Imagina uma multidão de 1 milhão de pessoas. Aquele povão. A arca vai ficar a uma distância separada a 1 quilômetro. Para que todos possam avistá-la, se ela está se movendo. Qual é a coordenada que ela está trazendo? E o povo estava ali, separado. A palavra de Deus nos mostra, nos revela aqui, versículo 4. Dessa forma vocês saberão, 3, 4, o caminho pelo qual devem ir. Vamos juntos agora o restante, depois da vírgula. Visto que nunca antes passaram por tal caminho. Amados irmãos, não resta dúvidas que o seu coração e o meu, nós somos tantas vezes
cheios de orgulho, cheios de vaidade, sabendo que o nosso coração muitas vezes nos aponta saídas criadas por nós mesmos. E nós muitas vezes queremos nos convencer que o melhor caminho é aquilo que nós entendemos como o certo. O povo de Deus é chamado a confiar no Senhor. E olha só a expressão bíblica. Deus diz ao povo: vocês vão olhar para a arca, vocês vão aproximar, cada vez que ela der os passos com os sacerdotes, e vocês vão entrar num caminho que vocês nunca passaram. Quem é curioso aqui? Se fosse, cadê o Paulo, o presbítero? Paulo está aqui hoje, trabalhando. O Paulo é assim, né? Pega o versículo primeiro. Josué se levantou de madrugada, e tendo todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Olha o 2. Ao fim de 3 dias. O nosso Paulo Hortêncio, ele é assim, ele é detalhista. Você já imaginou a cena? Josué falou assim: olha, está vendo o rio? Que eles saíram de um lugar e chegaram até de frente o rio. Ali diante do rio Jordão, você já pensou aquela correnteza passando? Aí o que aconteceu? Josué disse assim: a ordem do Senhor é o seguinte: 3 dias olhando para o rio. 3 dias. E aí eu imagino a cena. Os mais, matemáticos devem ter pensado assim: ó, se passar por aquele lado de lá, capaz que a gente amarra uma corda de um jeito e prende do outro. Não sei o que eles pensaram. Não dá para saber o que eles pensaram. Amados irmãos, mas dá para notar algo aqui importantíssimo. Deus coloca eles ali, para eles chegarem à conclusão, que ao invés de buscar soluções dentro de si, da sua própria capacidade, eles deveriam colocar os olhos no Senhor e dizer: Senhor, socorre-nos, porque nós queremos o caminho que o Senhor tem. E Deus responde: vocês vão passar por lugar por onde nunca passaram antes. Louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que nos guia. Quantas vezes estamos vivendo épocas tão difíceis, tantas vezes estamos atravessando circunstâncias parece intransponíveis, mas o Senhor, quando Ele é invocado, quando Ele é temido pelo seu povo, Ele está conosco e pode nos fazer caminhar por um caminho que nós nem imaginávamos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista, como diz a Ara, e não pelo que vemos. Uma versão diz assim: porque vivemos guiados, direcionados pela fé, e não aquilo que de fato nós estamos enxergando. Amados irmãos, se tem uma diferença entre o povo de Deus e o povo que não teme ao Senhor, que nós devemos colocar os nossos olhos, assim como o povo colocava os olhos na arca, nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor. E isso acontece, não é de maneira assim, abstrata. A direção está diante de você, na sua mão, a palavra do Senhor. Quem conhece o Salmo 23? O Senhor e, verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me. Note o versículo 3, vamos juntos.
refrigera-me e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu e o teu bordão. Eu não sei o caminho da segunda-feira, não sei do mês que vem, mas uma coisa eu sei: se o Senhor está comigo, Ele me direcionará, porque o mais importante na minha história, na minha caminhada, é a presença desse Deus que eu creio comigo. Esse deveria ser um motivo de alegria para o seu coração. Depois eu lembro daquele cântico: Senhor Deus está no meio do seu povo. Aí, ó, para a letra eu sou péssimo. Alegria. Até aqui todo mundo quer, não é? Quem não quer a direção de Deus? Até os coaches querem. Todas as igrejas evangélicas do Brasil querem direção de Deus. O Deus vai à frente e nós vamos atrás. Mas se nós pararmos aqui, nós pegamos apenas uma porção das Escrituras. A palavra de Deus aponta para um povo separado para esse Deus. Deus não divide o seu povo com ninguém. Se nós queremos de fato trilharmos caminhos que só Deus conhece, passarmos pela UTI, confiados que se nós morremos, morremos em Cristo. Se nós vivemos, vivemos para Cristo. A confiança que Deus é conosco não é de qualquer maneira. Muitos acham que esse versículo aqui é um versículo apenas moral. Olha só o versículo de número 5, vamos ler juntos. 3, 5. Josué disse ao povo, vamos juntos: santifiquem-se. Amém. Santifiquem-se, porque amanhã, Deus está dizendo, presta bem atenção, Deus é santo. Uma das características de Deus ser levado na arca, tinha todas as instruções, não poderia ser de qualquer jeito. É para apontar a santidade desse Deus, que quando Ele diz que algo é desse jeito, é desse jeito. É um Deus santo. E a palavra de Deus nos chamou o povo de Israel a se santificar. E essa santificação, meus irmãos, muitos acham que é uma questão moral, não é que é o discurso hoje em dia? Não, porque é muita moralidade. Não tem a ver com moralidade. Passa por ela depois, que o nosso comportamento é dirigido pela palavra do Senhor. Mas aqui é um convite a se consagrar ao Senhor. Aqui é um convite para tirar os olhos dos falsos ídolos. Aqui é um convite para dizer: somente o Senhor pode trazer socorro para a minha casa. Somente o Senhor tem as palavras de que Jesus disse assim, Pedro responde: para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras. Onde você quer ir sem a presença do Senhor? Não dá para ir para lugar nenhum cheio de paz. Deus chama o povo de Israel por meio de Josué, e Josué declara: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amados irmãos, Deus está chamando o seu povo a colocar os olhos nele, tirar os olhos deste mundo, tirar os olhos de todas as paixões que te seduz, que nos seduz, e fazer: Senhor, oh Senhor, eu preciso tanto de livramento, eu preciso tanto da tua intervenção. Mas o Senhor não é um Deus qualquer. O Senhor deseja um povo exclusivo teu. Tem pessoas aqui
que já estão nesse estágio. Quantos já quebraram a cara demais andando sem Jesus e a palavra de Deus na sua vida? Se você não manuseia ela, se ela não está durante a sua semana nas suas mãos, se você dá de ombros para o domingo, dia do Senhor, talvez você ainda não tenha entendido o que o Senhor quer da sua vida. Antes de trazer coisas, circunstâncias, mudanças para a sua vida, e sua família e sua casa, o Senhor quer de nós o nosso coração, o Senhor quer de nós a nossa atenção, o Senhor quer de fato a exclusividade que é só dEle, fazer dEle o centro da nossa vida, fazer de Deus aquela maior alegria, a maior paixão que nos move. Mas como isso é distante, tantas vezes, por qualquer bobagem, nosso coração se distancia do Senhor. A santidade aqui, meus irmãos, não é dizer eu faço isso, não faço aquilo. A santidade é dizer: Senhor, eu estou cansado de viver essa vida sem a tua direção. Eu não posso mais viver uma vida distante da santidade, da proximidade, da comunhão que o Senhor oferece. Eu quero ser rendido. Quebra-me, transforma-me, dirija-me. Percebeu que o amém diminuiu? Ué, a primeira parte estava um amém alto, é? E Deus vai à frente, a turma, amém. E Deus quebra a gente para que nós tenhamos um coração todo dele. Ué, senão não adiantou não, é? Vocês estão achando que estão de frente de um coach aqui? Para trazer os 7 passos da vitória na sua vida pessoal? Profissional? Não. A palavra de Deus, ela aponta sim para a manifestação de Deus de maneira extraordinária, mas nunca foi por causa do milagre simplesmente, sempre foi para um chamamento de um povo, e esse povo é chamado, lá era uma nação, nos dias de hoje é uma igreja, e vou dizer mais, é uma bênção ser presbiteriano, louvado seja Deus, ser reformado, mas a maior alegria é ser um povo que faz parte dessa igreja, essa igreja que está na terra militante, para não dizer uma igreja que já está no céu, uma igreja que está de maneira invisível aos nossos olhos, mas que ela já alcançou a vitória de estar com Cristo eternamente. Essa deve ser a sua motivação. Essa semana, a expedição espacial Artemis II. Acho que um dos comandantes lá deu aquela frase, Luciano. Aquela foi legal, hein? O Sérgio teve que engolir essa. O mais alto que um homem, um ser humano pode estar. Ele viu a lua, ele viu a terra. Diz que dá um chute na cabeça da pessoa que vê se não tiver um preparo. O mais alto que um homem, um ser humano pode estar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Você quer de fato uma vida abençoada? Você quer de fato uma vida com vitória? Viva uma vida rendida aos pés de Cristo Jesus. Não brinque com Ele. Não leve Ele de qualquer maneira, porque Ele é um Deus zeloso. E se você for dele, Ele te quebra no meio. Me quebra no meio, em 4 pedaços, quantos pedaços Ele quiser, para me fazer de novo, e me fazer reconhecer quem Ele é. Hebreus 12, 28, aqui na projeção. Por isso, recebendo nós um reino
como o Império Romano, é isso? Como o Império Assírio, Otomano, a maioria desses, ou melhor, todos esses nem existem. Há um reino como a América, nós não sabemos como é que vai ficar daqui para frente. Um reino inabalável. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo que? Com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se tem uma coisa que crente possui no coração, é temor a esse Deus. E o temor não é de ser morto. O temor de saber que Ele é Deus e que nós somos miseráveis pecadores e que necessitamos todos os dias das suas misericórdias. Como é que vive o ímpio? Ele não está nem aí para Deus. Ele produz qualquer tipo de coisa e não está nem um pouco preocupado com aquilo que ele produz. O povo de Deus não. O povo de Deus, tudo o que ele faz, o Espírito do Senhor trabalha no seu coração, aponta, direciona, confronta, incomoda, porque nós temos temor a esse Deus, que tem um reino inabalável. Sirvamos a Ele de maneira agradável, com reverência, santo temor, dizendo: Deus, o verdadeiro crente faz isso, né? Primeira coisa que ele começa a perceber, ele falou: opa, meu coração está distanciando do Senhor. O Espírito de Deus já incomoda o coração do crente, para que ele volte para a presença do Senhor, volte os olhos para a palavra, volte os olhos para a vida de oração. Amados irmãos, para nós caminharmos para o final, Deus declara ao povo de Israel que essa arca iria à frente. Diferente da arca, à nossa frente, à frente da igreja, vai o nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Se a arca apontava para a presença de Deus, lá em João capítulo 1 diz assim que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se tornou o quê? Carne. O verbo se tornou carne, esse Deus que governa todas as galáxias, esse Deus que tem poder para impedir um rio de continuar o seu fluxo, assumiu forma humana e viveu entre os homens de maneira perfeita, santa, foi levado à cruz, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e chegou diante dos seus discípulos, e disse assim: ide por todos os lugares, batizando-os, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei, todas as minhas palavras. Agora, amados irmãos, nós somos dirigidos por esse nosso Salvador, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Hebreus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, da sua carne. 10, 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo. Nós somos agraciados, nós não temos nada para ver, a não ser quando pegamos o pão, e pegamos o cálice, e declaramos: Jesus Cristo, o Filho, veio a este mundo, se entregou naquela cruz, o seu corpo foi partido, e nós hoje fazemos isso em memória daquele que nos guia, nos dirige, e a Ele nós queremos viver
para louvor desse próprio Salvador das nossas almas. João 10 diz assim: depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua. Você quer ver a melhor bênção de todas que você pode começar a semana? É se durante essa semana você discernir a voz de Cristo na sua alma. Para você consagrar sua vida dizendo: eu não tenho maior privilégio, eu não tenho maior prosperidade, eu não tenho maior dádiva, não se compara a cura física, do que saber que a minha alma ouve atentamente a voz do meu supremo pastor. Segundo aspecto e último, Deus abre um caminho agora declarado impossível. Nós temos aqui Josué capítulo 3, versículo, vou ler apenas o 9. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, heteus, e você tem todos os povos que estavam naquela região. Amado irmão, nós somos convidados a observar essa expressão maravilhosa. Vocês saberão que Deus está no meio de vocês. Quantas vezes nós temos visto hoje os evangelhos dizer: não, mas eles são um povo que é abençoado. Aí começa a falar as narrativas materiais. A maior dádiva é nós termos no nosso meio, a despeito daquilo que o mundo valoriza, homens e mulheres que são abençoados, porque o Senhor se manifesta no meio da sua igreja, no meio do seu povo. O rio estava cheio, eles ficaram ali sem saber o que faziam. Josué declara: eles deveriam atravessar e chegar, os sacerdotes pararem no meio, ou melhor, no início, e o povo atravessaria. E quando eles dessem os passos, ficariam parados no meio daquele rio. Versículo 16, 3:16. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, uma grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartá. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Ao 17, porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes. Onde? No meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amados irmãos, quando eles chegam no início, como é que chama? Na margem do rio, as águas param. Eles continuam a caminhada, os sacerdotes e levitas, e param na metade. E o povo começa a travessia. Imagina aquela multidão atravessando, um atrás do outro, passando de um lado para a outra margem. E eles estão parados ali no meio, aguardando toda essa travessia. Amados irmãos, essa direção do Senhor,
ela aponta para um processo onde o povo de Deus, ele é salvo, e esse povo é salvo por inteiro, ele não fica pelo caminho. O povo de Deus deveria seguir essas coordenadas, e todos aqueles, já imaginou a cena? Será que tinha alguém lá machucado? Será que tinha alguém lá com dificuldades? Quando eles estão atravessando, quanto tempo demoraram? Nós não sabemos. Tem uma mensagem importante para você. Se você é um eleito do Senhor, presta atenção nisso. Eu não sei o que Ele está fazendo na sua vida, mas nenhum eleito do Senhor fica pelo caminho. Quem está atravessando o Jordão é egípcio? Cananeu? É israelita. Aqui aponta para o povo do Senhor. Depois, inclusive, nem só os de sangue de Israel se tornaram de fato povo de Deus, mas sim os que eram circuncidados no coração. Mas aqui é uma mensagem importante. Deus estava no meio do seu povo. Deus começou um salvamento. Deus está trazendo aquele povo a entrar à terra prometida, aquele local. E o Senhor completa essa obra, levando todos, do mais novo até o mais idoso com dificuldades para atravessar. Eu quero nessa noite caminhar então para a conclusão final, amados irmãos. Eu não sei qual tipo de adversidade você tem enfrentado, mas 2 Coríntios aponta algo importante para você e para mim. Presta atenção que eu vou ler para você ouvir, porque não queremos, irmãos, que fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso. A ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Aí ele termina: nele temos esperado, que ele ainda continuará a nos livrar. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Alguns eu sei e oro junto, outros eu não sei. Mas uma coisa é certa: tem muita gente passando por momentos difíceis. O povo de Deus não é imune, isento, faz uma campanha e resolve os problemas. Talvez você conviva com circunstâncias toda a sua vida, mas saiba de uma coisa: esse mesmo Deus que esteve com o povo na travessia do Jordão, é o mesmo Senhor Jesus que estava com Paulo e dava a ele forças. Ele estará conosco se nós vivermos uma vida consagrada a Ele, se nós vivermos uma vida atenta a Ele, ouvindo a sua direção. Ele estará conosco todos os dias. Se eu fosse perguntar aqui, quantos diriam assim: pastor, mas Ele faz cada milagre nas nossas vidas? Depois que você teve o maior milagre de todos, que é a cruz, salvando você, pecador, salvando nós que não merecíamos salvação, o que Ele pode nos impedir de ter? Só se fizer mal para você, aí Ele impede. Mas Ele está preocupado em levar você a viver eternamente com Ele na glória. Talvez é um casamento difícil, talvez é uma questão de saúde, talvez é um filho indisciplinado, talvez é uma fase na vida financeira,
Saiba de uma coisa, coloquemos os nossos olhos em Cristo, Ele nos direcionará, Ele abrirá caminhos que nós não sabemos, mas uma coisa nós devemos desejar: Senhor, que todos os dias, eu, a minha casa, sejamos dirigidos pelo Senhor. Isso é sério. Você vai ter que dizer assim, eu não quero atalho, Senhor. Livra o meu coração pecaminoso do atalho. Eu quero cumprir a direção que o Senhor tem na minha vida. Termino. Eu até ia ler Isaías 43, mas os crentes aqui vão ler em casa. 43, de 1 a 3. Mas eu não aguento, eu tenho que ler. Quem visita aqui hoje, eu prego 55 minutos, 1 hora aqui. A turma, se começar a cochilar, tem um botão que a gente dispara. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou Jacó e que formou, ó Israel. Essa palavra aqui é para você. Pedro diz: o Israel de Deus. Ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Não tem doença que tire você das mãos de Cristo Jesus, o Criador das galáxias. Não tem problema financeiro que te impeça diariamente de experimentar da alegria da presença desse Salvador na sua vida. A ansiedade bate, responda a ela: o Senhor é comigo, eu tenho as suas palavras. Quieta-te, coração, aquieta-te, porque o Senhor é comigo, a minha vida é dele. A morte foi vencida no Calvário. Se nós temos tudo isso, por que não enfrentarmos amanhã com confiança que a nossa vida e as soluções cabe ao Senhor nos trazer? Invoquemos o seu nome. Talvez hoje você tenha então um problema seríssimo. Eu relembro os irmãos, o maior problema Cristo Jesus resolveu na sua vida. Não tinha um Jordão para você, tinha um abismo. Você jamais chegaria diante do Deus Criador dos céus e da terra, porque você e eu, nós somos pecadores. Mas Cristo Jesus fez a ponte e que nos leva de volta ao Pai, que nós podemos assim chamar por meio de Cristo Jesus. Você fica alegre, saber, agora eu tenho comunhão com Deus. Talvez alguns não sabiam disso. Cristo Jesus já te colocou, se você crê nele, se ele já regenerou seu coração, eternamente na presença do Pai. Quem tem essa segurança, tem alegria, tem confiança. Mas eu pergunto, você está sendo dirigido por Deus de fato e de verdade? É uma reflexão para você hoje, para nós hoje. É Ele que está direcionando a sua vida, ou você tem agido de maneira impulsiva nos últimos tempos? Volte-se para Ele, volte-se para essa palavra, deixe que ela dirija, guie seus passos.
Saiba de uma coisa, você que vai bem prosperando financeiramente, a maior desgraça é prosperarmos materialmente e nos esquecermos do Senhor. Você que tem saúde, como você é forte, não se esqueça que nós somos como um sopro, a nossa vida é como um sopro. Jesus Cristo declarou: eu sou o quê? O caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na cruz, Cristo, de fato, amados irmãos, experimentou o Jordão, mas não com aquelas águas fortes, mas experimentou a ira de Deus sobre si. Eu repito pelo terceiro culto seguido: Deus meu, por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, Deus virou o rosto, deixou Cristo sozinho, porque a ira de Deus, o Jordão da sua vida, da nossa caminhada, foi derramada sobre Cristo, para que você nunca mais vivesse sozinho e sem a direção desse Deus. Onde não havia caminho, Cristo fez. Lá na cruz, o novo caminho foi aberto, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas um caminho que foi rasgado do alto a baixo, e Deus aceitou a obra perfeita e vicária de Jesus Cristo, e agora nós temos acesso eterno a esse Deus. Que bênção! Convido você a, nesse momento, ficar de pé. Nós vamos orar.